versículo de número 38. Em nome de Jesus, a palavra de Deus nessa tarde. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você conhecesse ou conhece, quando você conhecer alguém importante na sua vida, como foi o seu comportamento? Quando você conhecer alguém importante na sua vida, qual foi a sua reação? Alguém importante? Qual está dizendo aí? Marcos 8,38 diz assim: porque qualquer que nesta geração adúltera, Jesus está dizendo que a geração é o quê? Adúltera. A geração é adúltera e pecadora. Geração, Jesus está dizendo que a geração é adúltera, ela é adúltera e pecadora, vive na prática, vive a praticar, se envergonhar de mim, ele diz, e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Amém? Amém. Olha que interessante. Qualquer que se envergonhar, qualquer dessa geração adúltera e pecadora, que se envergonhar de mim, e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Com os santos anjos. O tema dessa mensagem é: mostre Jesus. Amém? Mostre Jesus. Mostre Jesus. Mostre Jesus. E olha o que Jesus está dizendo. Jesus ele está dizendo que nesta geração há muitos que têm se envergonhado dele. Há muitos que têm tido vergonha do Senhor. Muitos têm tido vergonha do Senhor Jesus. Muitos têm tido vergonha da sua fé em Jesus. Da sua fé em Jesus. No livro de Marcos, aliás, no livro de Lucas, no capítulo de número 9, no versículo de número 26, ele tornou a prosseguir e dizer, Lucas 9, 26, ele diz, 9, 26 ele diz, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória dos santos anjos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí aquela pergunta de novo: como você se sentiria em conhecer alguém importante? Alguém importante do seu país, da sua nação? Como que você se sentiria? Sabe? Vira e mexe nós vemos pessoas que conhecem alguém que vive num destaque na sociedade, alguém que adquiriu uma fama, e que quando elas estão perto de alguém que adquiriu uma fama, elas querem tirar uma foto, elas querem registrar um momento, elas querem registrar. Você pode olhar, ou você entra nas redes sociais, ou então, quando a pessoa não entra nas redes sociais, ela encontra alguém, ou você não sabe quem eu encontrei. Olha, você não sabe por quem eu tirei uma foto. Você não sabe quem eu encontrei fulano de tal. Isso eu tenho uma alegria. Ela tem alguma alegria em expressar pelo fato dela ter conhecido alguém importante. Conhece o presidente, fica feliz, não alegre porque conheceu o presidente.
conheceu um fulano famoso, isso, aquilo, outro, ele disse, estou feliz que eu conheci fulano. Então, é isso que as pessoas fazem. Quando elas conhecem alguém da sociedade, elas querem tirar uma foto, elas querem marcar, elas querem registrar o momento, né? Elas querem registrar o momento. Registrar aquilo ali, elas querem mostrar para todo mundo. Elas querem tornar aquele momento público. Elas querem tornar público de qualquer maneira. Querem tornar a amizade que elas adquiriram pública, né? Amizade com o homem, amizade com alguém conhecido, com alguém famoso. Então, é isso que o Senhor Jesus quer que nós venhamos fazer. O Senhor Jesus, Ele quer que nós venhamos mostrar. Por isso que Ele diz: qualquer que de mim se envergonhar. A Bíblia diz: o Filho do Homem também vai ter vergonha daqueles que dele se envergonharam quando estiver diante dos homens. Vão se envergonhar dele quando vier o Filho do Homem. Vier, quando a Bíblia diz, vier na sua glória e na sua glória e do Pai e dos anjos, dos santos anjos e dos santos anjos. Ou seja, da mesma forma que as pessoas elas têm uma disposição, elas querem que alguém conhecido, alguém famoso que elas conheceu, alguém que aproximou delas, elas querem apresentar, elas querem tornar pública. Da mesma forma, devemos assim também proceder com o Senhor Jesus. Amém? Proceder com o Senhor Jesus. Devemos nos alegrar no Senhor Jesus. Sabe? Alegrar. Devemos expor a nossa comunhão com Ele. Devemos expor a nossa intimidade com Ele. Devemos expor a nossa alegria de ter conhecido o Senhor Jesus, de ter conhecido o amor de Deus. Amém? Só que muitas das vezes não é isso que acontece. Muitas das vezes não é isso que acontece. Muitas das vezes as pessoas, elas fazem de tudo para tornar público uma amizade com o homem. Uma amizade com o homem. Mas elas escondem, querem se esconder, querem ocultar-se de ser conhecida como seguidor de Cristo. De serem conhecidas, de serem vistas, querem se esconder de serem vistas como um seguidor de Jesus, como um seguidor de Cristo. A Bíblia diz que o Evangelho, ele é loucura para aqueles que se perderam. O Evangelho é loucura. É loucura para aqueles que se perderam, para aqueles que não querem conhecer o Senhor, para aqueles que não querem, sabe, que não acreditam na glória de Deus. É loucura o Evangelho para eles. Para eles não tem importância, para eles não tem suma nenhuma. Então, o Senhor Jesus, igreja, Ele quer que isso aconteça, Ele quer que nós assim procedemos. Ele quer que nós venhamos nos orgulhar, igreja, da aliança que temos para com Ele. Amém? Ele quer que nós nos orgulhamos desta aliança. Ele quer que nós, mostramos para todo mundo esta aliança. Ele quer que nós falamos para todo mundo desta aliança. Que nós falamos para todo mundo desse amor. Que nós tornamos pública esta amizade com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Tornamos pública com essa amizade com o Senhor Jesus. Porque através dessa amizade se tornando pública, igreja, o reino de Deus crescerá. O reino de Deus cresce quando nós expomos a nossa amizade com o Senhor Jesus. O reino de Deus, sabe? As pessoas elas vêm caçando motivo para poder se alegrar. Elas vêm, você pode ter certeza que o que mais você encontra nessa vida, nessa caminhada, são pessoas procurando motivo para poder se alegrar. Pessoas que estão ali ansiosas, esperando chegar o motivo de se alegrar, procurando algo para poder se alegrar. E nós sabemos que ninguém vai se alegrar. O homem não pode se alegrar, sabe, por mais que ele conquiste coisas desta vida, por mais que ele conheça alguém famoso,
por mais que ela aproxime de alguém famoso, construa ali uma vida com ele, construa uma amizade com ele, mas eles jamais serão felizes. Ainda que eles cheguem a esse ponto de construir, eles jamais serão felizes. Sabe? O que pode mudar o rumo da vida de uma pessoa é somente a amizade com o Senhor Jesus. Somente a amizade com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Com o Senhor Jesus. Sabe? Nós só crescemos quando nós exponhamos. Você pode expor fulano, expor ciclano, apresentar fulano A ou B, para todo mundo não vai somar nada na tua vida. Mas se você apresentar o Senhor Jesus, você apresentar o reino de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus ele cresce, e você também vai crescer. Amém? Quando eu apresento o reino de Deus, quando eu luto para que o reino de Deus ele seja apresentado, ele seja revelado, o reino me revela, o reino me mostra, o reino me faz ser conhecido. Diga glória a Deus. Me faz ser conhecido. Quando você pega e vai para a Bíblia, você vê os fariseus revoltados com Jesus. Você vê os saduceus, os críticos revoltados, furiosos contra Jesus. Por quê? Porque eles faziam de tudo para poder ser visto e não era visto. Eles faziam de tudo para ser notado e não era notado. Aí vinha Jesus apresentando o rei, apresentava o rei, e no ele apresentar o rei, as pessoas conheciam o rei. Amém? Glória a Deus. Sabe, tem gente que fala, como que eu faço para me destacar? Como que eu faço para me aparecer? Como que eu faço para eu poder chegar onde eu quero? É só apresentar o reino de Deus. É só apresentar Jesus. Amém? Só falar da palavra. Porque todo aquele que honra a palavra será honrado pela palavra. Todo que honra a palavra é honrado pela palavra. Glória a Deus. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela é viva. E ela é viva. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 55, se eu não me engano, versículo 11. O Senhor Deus ele diz assim: e assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Deus dizendo que a palavra que saiu da boca dele saiu com um propósito, saiu para cumprir uma missão. Ela diz: não voltará para mim vazia, mas antes fará. Antes fará. A palavra tem um poder de fazer, ela tem uma fórmula de fazer. Antes fará o que me apraz, o que dá prazer a Deus, e prosperará naquilo que a designei. Glória a Deus. Então você quer aparecer, as pessoas querem aparecer, querem ser conhecidas. Apresente Jesus, apresente a palavra de Deus. Amém? Você deve já ver alguém falar assim: ó, eu gosto de estar no culto com fulano, eu gosto de estar no culto com ciclano. Tem gente que fala: eu gosto de ir no culto quando é fulano de tal que está lá, quando é ciclano tal que está lá, quando é beltrano tal que está lá. Por que será? Porque aquela pessoa apresenta o reino de Deus, porque aquela pessoa apresenta a glória de Deus, e não tem como, querido. E aí aparece aquele espírito: por que fulano só quer ir no culto com um ciclano? Não é assim que aparece? Aí começa aquele ciúme. Fulano só quer ir lá ouvir, está no culto, o dia que é fulano de tal. O dia que é ciclano, ele quer ir. Fulano vai, ciclano vai. Mas é porque, igreja, o que chama a atenção não são coisas naturais. Não tem nada mais forte, mais poderoso para chamar a atenção de alguém, atrair alguém, do que o reino de Deus. O reino de Deus ele atrai. Ele atrai. Há uma virtude no reino de Deus que ele atrai. Glória a Deus. Jesus ele chegou a comparar o reino de Deus como uma semente de mostarda. Ele disse que o reino de Deus, ele compara o reino de Deus como uma semente de mostarda, que sendo a menor de todas as sementes, sendo a menor, é a mais pequena de todas as sementes que existe, a semente de mostarda. Mas ele disse que uma vez semeada, ela vai nascer e ela vai formar uma árvore.
e aquela árvore vai se tornar a maior árvore, e as aves do céu vão vir e vão alinhar-se, fazer ninho, construir casas em seus galhos, em seus ramos. Esse é o que o reino de Deus faz. O reino de Deus atrai. O reino de Deus atrai. O reino de Deus precisa ser revelado. Precisa ser revelado. A palavra precisa ser revelada. A palavra precisa ser, igreja, ela ser mostrada. Ela está na terra. O reino está na terra. E porque o reino está na terra, porque a palavra está na terra. Mas se não revelar o reino de Deus, se não revelar a palavra de Deus, pessoas morrerão em seus trajetos, pessoas morrerão nos pecados, pessoas morrerão sem conhecer o Senhor. E é o único meio de conhecer o Senhor, é o único meio de conhecer o reino de Deus, é fazer com que a palavra de Deus seja mostrada, seja revelada. Amém? Então mostre Jesus. Mostre Jesus com o mesmo empenho que a pessoa teve, e com a mesma alegria que a pessoa teve em ter conhecido alguém famoso. Alguém famoso, uma pessoa pública. Sabe, tem hora que eu vejo, quando eu entro nas redes sociais, eu vejo lá. Eu falo, nossa, olha a foto do fulano, olha quem é que está aqui. Elas querem mostrar com todo empenho. Elas mostram para lá, mostram para cá, e quando ela compartilha, ninguém curte, ela torna a compartilhar de novo. Né? Quando ela posta, ninguém deu muito a mim, mas ela torna a postar de novo, porque elas querem o quê? Ser vista. Elas querem que aquela amizade, ela quer que aquela aproximação que houve seja vista, seja aplaudida, seja reconhecida. Então devemos mostrar assim também o Senhor Jesus. Amém? Devemos ter esse empenho. Só que muitas das vezes não é isso que acontece. É por isso que Jesus ele questionou que qualquer que dessa geração adúltera, né, e pecadora se envergonhar de mim. Essa geração tem se envergonhado do Senhor dos Senhores. Essa geração tem tido vergonha do Rei dos Reis. Sabe, igreja? E você observa, eu falo por mim porque eu conheço várias pessoas que elas me procuravam e disseram, eu quero que você ore para mim, fulano de tal falou que você ora, que Deus usa a sua vida, me mandaram te procurar, só que eu não quero que ninguém me veja. Eu oro por pessoas, olha você ver, eu oro por pessoas às vezes, você não tem noção, o tanto de vídeo que eu tenho gravado, eu orando por pessoas, Deus operando na vida das pessoas, mas elas falam, não mostra isso para ninguém. E quando a gente grava um vídeo, como esses dias atrás aconteceu, eu ali orando, teve pessoas que pegaram seus telefones, me vendo ali, e começaram a gravar na cidade, nós estávamos ali. Começaram a gravar. Depois, quando nós chegamos em casa, só veio mensagem no zap: olha, quem é aquelas pessoas que estavam gravando? A fulano de tal, ciclano e beltrano falou que tinha pessoas gravando. Olha, se vocês têm contato com aquelas pessoas, diga para elas para não passar o vídeo para frente, diga para elas apagarem o vídeo que elas fez. Quer dizer, para não mostrar. Você vê que as pessoas têm uma vergonha de Jesus. Elas têm vergonha de mostrar Jesus. Elas têm vergonha de mostrar aquele que deu a vida por elas na cruz. Elas têm vergonha daquele que morreu, daqueles que foi no inferno, para que elas não fossem para lá. Amém? Mas não tem Deus ser humano. Mas nós estamos aqui porque nós fomos chamados para mostrar Jesus. Nós fomos chamados para glorificar Jesus. E esse deve ser o nosso empenho, mostrar Jesus. Amém? Ainda que corremos risco de vida, ainda que sejamos caluniados, ainda que sejamos difamados, nós fomos chamados para mostrar Jesus. Nós fomos chamados para poder existirmos, estamos aqui para que através da nossa vida o reino de Deus se torne conhecido. Amém? Amém? Entenda isso, é para isso que Deus nos chamou.
Sabe, Deus não nos chamou nós para ser um artista. Deus não nos chamou para ser famoso. Não. Mas tem gente que ele acha que ele foi chamado para ser um famoso. Ele acha que ele foi chamado para ser artista. Porque ele se apresenta, ele faz tudo, mas ele não aponta, ele não revela Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso, igreja. Deus, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então mostre Jesus. Mostre o Senhor. Mostre o Rei da Glória. Sabe? Faça com que aquilo que foi construído com Ele seja visto, seja conhecido. Mostre a seus amigos, mostre a seus colegas. Mostre Jesus no seu trabalho. Mostre Jesus na rua onde você estiver. Mostre Jesus. Amém? Mostre Jesus. Mostre Jesus. Não seja como criança. Você já viu que tem criança que tem vergonha do pai e da mãe? Tem criança que tem vergonha do pai e da mãe. Tem criança que quando chega no lugar, não digo só criança não. Não é só criança não, tem até adulto também. Tem adulto que quando chega no lugar ele fica apontando escondidinho. O pai e a mãe, ô filho, fica, chama meu irmão. Quando está no meio dos colegas, tem uns que é assim. Quando está no meio dos colegas, o que eles fazem? Tem um já até avisou, o pai chegando lá, o mãe, chegar assim, não fica me chamando não. Não fica mexendo comigo não, me deixa eu no canto. Quer dizer, isso é vergonha do pai, vergonha da mãe. Tem muitos que tem. Filhos que têm vergonha do pai e vergonha da mãe. Vergonha do irmão dele. Vergonha da linhagem dele. Tem vergonha. Tem vergonha daqueles que é da origem dele. Tem vergonha, infelizmente isso. E como que alguém pode ter vergonha de alguém que foi através deles que eles vieram? Hein? Mas é o que nós vemos desse mundo. Da mesma forma, assim comporta-se com o Senhor Jesus. Alguém que morreu na cruz, alguém que pagou um alto preço, alguém que fez pelas pessoas o que jamais alguém poderá fazer. E mesmo assim tem pessoas que têm vergonha do Senhor Jesus. Tem vergonha da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo declarava em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Amém? Ele deixa bem claro, mas nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num mundo em que as pessoas querem viver mudança de vida, em que as pessoas querem ver suas vidas transformadas, as pessoas querem ver salvação, as pessoas querem ver a glória, mas essas mesmas pessoas que assim desejam, elas têm vergonha do Evangelho, elas têm vergonha de assumir a sua fé em Jesus, elas têm vergonha de ser vistas como seguidor de Cristo. E o apóstolo Paulo é bem claro dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Ou seja, não adianta eu ter vergonha do Evangelho, porque é o Evangelho que vai te apresentar. Glória a Deus. É o Evangelho que vai me apresentar. É o Evangelho. Como eu tenho vergonha daquele que me vai me apresentar? Eu não posso ter vergonha, porque o Evangelho é o poder de Deus. Tem gente, eu quero conhecer o poder de Deus. Não tem como, jamais conhecerei o poder de Deus se eu tenho vergonha do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. A Bíblia diz para a salvação. Para a salvação. Então, não podemos ter vergonha do Evangelho. Não podemos ter vergonha da palavra de Deus. Jesus ele deixa claro que nem só de pão viverá o homem. A vida do homem ela não é constituída. O alimento do homem, o homem jamais conseguirá sobreviver com o alimento físico, jamais. Jamais conseguirá viver com o alimento físico. Porque o verdadeiro homem ele não é físico. O
verdadeiro homem, ele é espiritual. Amém? O verdadeiro homem, ele é espiritual. Ele não é físico, ele não é natural, ele é espiritual. O homem nunca foi natural. O homem vive como natural, muitos vivem como natural, mas o homem, o ser humano em si, ele nunca foi natural, ele sempre foi espiritual. Sempre foi espiritual, porque o ser humano não é um corpo de carne. O corpo de carne é simplesmente a casa. Esse corpo é a minha casa. Amém? Esse corpo é a minha casa. Esse corpo aí é a tua casa. Esse corpo aí não é você, ele é a tua casa. Ele é a tua casa. Então o que me satisfaz não são coisas naturais. Você deve conhecer pessoas que viveu aí nessa caminhada, conseguiu obter muitas coisas, conquistou, lutou, batalhou, conseguiu conquistar muitas coisas. Só que mesmo quanto mais os bens que elas tinham prosperavam, crescia, mas o vazio também permanecia e crescia dentro delas. Porque as coisas não podem, as coisas naturais não podem completar alguém. Não pode completar alguém. Uma pessoa só é completa quando ela tem um contato, conhece o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é a plenitude de Deus. Pleno é aquilo que não falta nada, é aquilo que é completo. Amém? Então as pessoas precisam entender, eu e você, nós precisamos apresentar Jesus, nós precisamos mostrar Jesus. A nossa missão aqui nessa terra é mostrar Jesus, é fazer com que Jesus seja conhecido. Diga glória a Deus. Porque nós estamos vendo neste mundo, igreja, nós estamos vendo nesse mundo muitas pessoas sendo destruídas. Nós estamos vendo muita destruição. Nós estamos vendo muita morte. Nós estamos vendo Satanás promovendo muito roubo. E tudo isso sabe por quê? Porque não conhece Jesus. Porque o diabo só mata, só rouba, só destrói na vida de quem não conhece Jesus. Porque quando a pessoa conhece Jesus, o diabo não rouba, o diabo não mata, o diabo não destrói. Mas a ausência do reino, a ausência de conhecer o reino de Deus, permite que o diabo entre, mata, rouba e causa destruição. Quando você conhece, acaba as preocupações. Quando você conhece o reino de Deus, acaba o medo. Quando você conhece, acaba a insegurança. Quando você conhece, acaba o tormento. Sabe? É o único meio. É o único meio de parar essas coisas. É por isso que Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um homem não para, uma pessoa não muda de vida enquanto ela não conhece o reino de Deus. Não muda de vida. Uma pessoa não para de fazer besteira enquanto ela não conhece o reino de Deus. Aí você fala, mas o fulano tem tantos anos, tem aí seus 20, 30, 50 anos, dentro do tempo tem a Bíblia na mão e está em besteira. Nunca conheceu o reino de Deus. Nunca conheceu Jesus. Jesus disse que a Bíblia diz que quem é nascido de Deus não vive na prática de quê? Do pecado. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não sou eu quem diz, é a Bíblia que diz. Então é mais uma afirmação de que se a pessoa ela tem aí, não importa quanto tempo ela tenha, o mais tempo possível que ela tenha, mas se ela não muda de vida, porque ela não conheceu Jesus. Porque o Evangelho é mudança. O Evangelho ele é vivo, ele é transformador. Uma vez a pessoa recebendo o Evangelho dentro dela, amém? Uma vez a pessoa recebendo o Evangelho dentro dela, ela vai transformar. O Evangelho é transformador. A Bíblia diz que ele é como uma espada no livro de Hebreus. Ele é como uma espada de dois gumes, que corta, que causa divisão. Uma espada divide, uma espada causa separação. Amém? O Evangelho ele tem esse poder de separar alguém das trevas.
ele tem esse poder de tirar alguém, de fazer a vontade de Satanás. O Evangelho, ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Mas as pessoas precisam dar oportunidade ao Evangelho. Sabe, eu estava lendo hoje em Atos capítulo 2, versículo 41. A Bíblia diz que quando os discípulos receberam um grande presente, eu estava pregando hoje sobre um grande presente. Quando eu perguntei às pessoas, como você ficaria quando você, se você recebesse um grande presente? Tem muito lá, fica alegre, outro não sei o quê, tudo mais. Mas o maior presente que alguém possa ter recebido é o Espírito Santo. Amém? E nós devemos estar alegres por ter recebido o maior presente. E a Bíblia diz que quando os discípulos receberam esse presente chamado Espírito Santo, eles saíram pregando alegre por ter recebido o presente, saíram pregando, e uma pregação que eles fizeram ganharam quase 3.000 almas a Jesus. A Bíblia diz que aqueles que receberam a palavra, os que ouviram e receberam a palavra, se batizaram, somando quase 3.000 pessoas, quase 3.000 almas. Os que receberam a palavra, a Bíblia tem claro dizer lá, os que receberam a palavra, significa dizer que aonde a palavra está sendo recebida, aonde a palavra está sendo recebida, tem algo acontecendo ali. Tem algo acontecendo aonde a palavra é recebida. Tem algo acontecendo. Porque a Bíblia fala no livro de Jeremias, no capítulo 29, se não me engano, ela disse que a palavra é martelo que esmiuça a penha. Não é a tua palavra fogo. Jeremias falava com Deus. Aliás, o Senhor falava para o Jeremias: não é a minha palavra fogo. E também não é a minha palavra martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela é o fogo, ela queima, ela arde, sabe? A palavra de Deus, ela é um martelo, que não importa que tamanho seja a rocha, que tipo de rocha seja, mas se ela estiver sendo recebida, ela vai quebrar a rocha. Ela vai quebrar a rocha. A palavra de Deus vai quebrar a rocha. Ela vai quebrar a rocha. É por isso que nós temos que mostrar Jesus. Mostrar Jesus. Porque se nós mostrar Jesus, algo vai acontecer. Sabe, se o reino chegar, algo vai acontecer. Mas enquanto o reino não chega, nós iremos presenciar morte, roubo e destruição. Mas o reino de Deus tem o poder de parar isso. O reino de Deus tem o poder de parar Satanás. O reino de Deus tem o poder de parar o diabo. Amém? É por isso que deve mostrar Jesus, falar de Jesus, falar para os amigos, falar para pessoas na rua, falar para pessoas no trabalho, falar para pessoas em casa, quem chegar na tua casa. Fale de Jesus, mostre Jesus. Mostre Jesus. Mostre Jesus. E incentivo falando é Jesus. É Jesus que tem esse poder. É Ele que você precisa conhecer. E falar, sua vida vai mudar o que você conhecer Ele. Sua vida vai mudar o que você conhecer Ele. Porque o diabo colocou na cabeça de muitos, e a vida dela só vai mudar o que ela conheceu fulano, ciclano e beltrano. E aí eles vão para lá para cá. E não é nada disso. A vida delas mudarão. Elas viverão mudança de vida quando elas conhecerem Jesus. Tiverem contato com o reino de Deus. É impossível alguém ter contato com o reino de Deus e continuar do mesmo jeito. É impossível alguém ter contato com a unção de Deus. Não continua, igreja. É impossível contato com a unção de Deus e tudo continuar do mesmo jeito. Todo aquele que tem contato com o reino de Deus, ele é uma bem-aventurado. Ele é um bem-aventurado. Glória a Deus. Então mostre Jesus. Mostre o Senhor, não tenha vergonha de mostrar, não. Amém? Você deve ver. Declare Ele, mostre Ele. Sabe, seja ousado em fazer isso. Sabe, tenha ousadia. Mostre o Senhor, apresente o Senhor. Por todo lado, em nome de Jesus. Amém? E para todos aqueles que você encontrar. Faça isso. Em nome de Jesus. Porque o reino de Deus, ele tem esse papel importante. Nós
presenciamos as pessoas morrendo, presenciamos pessoas caídas, né? Estão caídas porque a ausência do rei. Aonde estão caídas é porque está havendo a ausência do rei. Onde está havendo morte é porque está havendo a ausência do rei. Onde está havendo vícios é porque está havendo a ausência do rei. Onde está havendo pecado é porque está havendo a ausência do reino. Onde está havendo engano é porque está havendo a ausência, está faltando o reino de Deus ali. Porque o reino de Deus, dentro do reino de Deus, não tem nada dessas coisas que eu acabei de falar. Significa dizer que quando a pessoa ela conhece, ela para. Quando a pessoa conhece, ela muda. Amém? Ela muda. Ela muda. Não tem ninguém melhor para nos ensinar do que o Espírito Santo. Eu digo para você, eu falo uma coisa para você, que a minha vida é assim. Eu digo para você que mesmo eu pregando o Evangelho, tem vergonha de dizer, mesmo eu pregando o Evangelho, hoje eu consigo olhar para trás, devido a eu ter descobrido o reino de Deus. Deus tem me revelado o reino de Deus de uma forma, sabe, para mim, de uma maneira que eu nunca tinha visto, nunca tinha descobrido, nunca tinha visto isso. Eu confesso que muitas coisas, nem pregando o Evangelho, eu fazia, eu concordava, eu apoiava, como hoje, há muitos hoje que eu conheço, que acordam coisas, que praticam coisas, mesmo pregando o Evangelho, sabe? Hoje eu vejo que tudo isso é porque o reino de Deus ainda não foi revelado, não foi encontrado. Depois que eu encontrei com o reino de Deus, depois que eu encontrei com o reino de Deus, eu digo para você, é que eu posso dizer, hoje verdadeiramente eu fui transformado. Hoje verdadeiramente eu fui transformado. Eu fui transformado. Hoje eu posso dizer que eu fui transformado. Porque eu conheci o reino de Deus. Eu conheci o reino de Deus. Enquanto eu não conhece o reino de Deus, não adianta. É preciso conhecer o reino. Glória a Deus. Então convida as pessoas a conhecer o reino. Convide as pessoas a conhecerem o reino. Convide elas. E vira e mexe, eu tenho certeza que chega alguém para você relatando uma situação na vida delas. É pessoas que estão precisando conhecer o reino. Convide elas para conhecer o reino de Deus. Não é conhecer uma religião. Não é conhecer o homem tal, o fulano tal. É conhecer o reino de Deus. Amém? É conhecer o reino de Deus. Porque a vida das pessoas só muda conhecendo o reino de Deus. Conhecendo o reino de Deus. Aí elas verão mudanças, viverão transformação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Faça isso. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Quem entendeu a mensagem? Nosso Jesus. Nosso Jesus. Fulano conhece Jesus, apóstolo, e só anda fazendo assim, assim, assim. Conhece não? Conhece não? Fulano conhece Jesus, anda roubando. Conhece não? Conhece não. Fulano conhece Jesus e anda mentindo. Conhece não. E quem é nascido de novo não vive na prática do pecado. A Bíblia diz. Não se engane, quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Quando a pessoa nasce de novo, ela rompe com tudo. Ela rompe com tudo aquilo que é das trevas. Amém? Quando uma pessoa nasce de novo, ela rompe com tudo aquilo que é das trevas. Ela rompe com tudo. Aí não importa se vai haver perda, se vai haver não sei o quê, se vai alguém vai ficar descontente com ela ou não. Ela rompe com tudo aquilo que é das trevas. Amém? Glória a Deus. É isso que acontece. É isso que acontece. E quer dizer que se a pessoa pratica a proteção, porque ela não nasceu. Não nasceu. Então apresente Jesus, mostra a ele, porque é o único meio de resolver situações, de viver mudanças, de viver transformações em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Deus é fiel, gente. Deus é fiel. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim: obrigado, Jesus. Porque hoje eu tenho orgulho de ter conhecido o Senhor, o Reino, amém? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aonde eu vou, a sua graça, o seu amor, Ele vai comigo. Amém? Glória a Deus. Aplauda Ele. Coloca aqui, fé em nome de Jesus. Aleluia. E quando não conhece Jesus, nunca mais ele anda só. Nunca mais ele sente falta de nada. Quando você conhece Jesus, não sente falta de nada. Não sente falta de nada. Porque ele está com ele. Amém?